Tudo isso que eu faço hoje no universo da inclusão, como educador inclusivo, como terapeuta, é resultado de muito estudo, muita dedicação à formação. Então por isso eu te afirmo que eu trago para você o melhor curso para mediação da relação com pessoa com deficiência que você vai encontrar. Eu falo também porque pesquiso, como alguém que precisou se formar, eu fiz muitos cursos, eu estou o tempo todo pesquisando o mercado e te digo sem medo, você não vai encontrar um curso tão completo e tão eficaz como esse que eu estou te oferecendo. Através desse curso você vai primeiro entender cada déficit, é importante você entender cada segmento de déficit, vai entender como se relacionar com cada segmento de déficit e vai entender a dor que cada segmento de déficit vive e suas necessidades. Eu estou falando com você que é pai, eu estou falando com você que é professor, que vive diariamente essa necessidade de ter boa formação, bom conteúdo para aplicar com o filho, com o aluno, com amigos. Mas quem é o Carlos para estar oferecendo isso para mim? O Carlos é um psicopedagogo clínico, musicoterapeuta, especialista em inclusão, que sabe muito bem o que está falando para você e que tem experiência comprovada nessa área. No final das contas, eu sou um procurador de sentido. Durante muito tempo na vida, eu me dediquei a muita formação, estudar muita coisa. Primeiro na arte, comecei escrevendo, muito cedo, muito novinho. Ganhei um prêmio na escola que foi muito significativo para mim. Então eu passei a fazer um exercício muito curioso. Eu ia para a biblioteca, não para ficar lendo o meu poema, mas para ficar lendo a reação das pessoas ao meu poema. Então comecei como artista da palavra, palavra essencialmente escrita. Depois essa palavra começa a ganhar vida no teatro. Começo a escrever para o teatro e começam a montar os meus espetáculos teatrais. E aí mais uma vez eu ia para os processos interessado na pessoa do ator. Como é que aquela pessoa lidava com o meu texto. Eu começo respondendo que meu interesse por inclusão nasce desde sempre pelo meu interesse em buscar sentido e meu interesse pelo outro. Mas minha mãe conta um episódio muito interessante. Eu devia ter talvez 5, 6 anos. Eu estou no ônibus com ela e vejo pela primeira vez um menino amputado, sem parte do braço. E ela diz que aquilo, ela me conta, que aquilo me despertou a atenção. Eu fiquei olhando para a criança e tudo mais. Aí, passados alguns dias, ela nem lembrava mais, eu chego para ela e pergunto: mamãe, por que aquela criança não tinha o braço como eu tenho? Aí ela, mãe, disse: meu filho, talvez porque o criador das coisas todas acabou não tendo tempo de concluir o bracinho dele. E aí eu olhei e disse: não, mas por que ele não concluiu o bracinho dele? Talvez isso tenha ficado na minha alma, E esse interesse por saber por que o criador aparentemente não concluiu, hoje eu sei que sim, ele está concluso, está tudo bem, Fora isso, eu tinha um primo com paralisia cerebral, em Recife, e convivi muito com o George, e via o amor daquela família com o George, e via a mãe do George, a Arlene, minha prima, tratando o George desde sempre de maneira totalmente sem, diferenciações mesmo. Claro que tinham as limitações de George. George não podia correr com a gente, mas se a gente ia brincar, a prima Arlene dizia: todos vão brincar em torno do George, traga um brinquedo para cá. Então essas coisas ficaram, Então eu acho que aí nasce esse sentimento, esse olhar, esse interesse inclusivo. Eu sempre fiz arte no sentido de comunicação, no sentido de que eu preciso dizer algo, mas eu me importo muito sobre o que o outro recebe e me devolve. De fato, eu acho que hoje eu entrego, eu não uso nem a palavra comprometo, porque não é. Sim, eu sou comprometido, mas não é comprometimento no sentido de tomar tempo. Eu entrego, acho que 95% do tempo da minha vida à inclusão. E sim, eu sei quando isso começa concretamente e tem a ver com o meu envolvimento com a arte. Chegou um momento no meu envolvimento com a arte que o aplauso pelo aplauso começou a parar de fazer sentido para mim. Ah, que legal, olha como ele é bom, e aquilo começou a ficar vazio. Tanta luta para colocar trabalhos de arte no palco
para ganhar aplauso, que é importante, tá? Ele é muito importante, eu não estou desmerecendo, porque é uma manifestação de afeto. Mas para mim, então eu comecei a pensar que eu precisava de um sentido mais real, mais concreto, né? Fazer música para que a pessoa escute e fique, uau, é bom, mas para o Carlos, a música precisava ter sentido orgânico, fático, né, na vida das pessoas. E aí uma amiga professora, Sheila Maués, ela chega e me dá o start. Porque às vezes você precisa do olhar do outro para te dar né, acender uma luz que tá lá, o interruptor tá lá, mas ela pega a tua mão e vem cá, bora apertar esse interruptor. E ela vira para mim e diz, Carlos, você é totalmente inclusivo, você que não percebe, tu és um ser da inclusão. Eu olhei aquilo e disse, Sheila, sim, e eu acho que você devia se especializar em inclusão. Eu disse, cara, eu nunca tinha pensado nisso. E aí aquilo ficou na minha cabeça, vejo que a abertura de um processo seletivo para uma pós-graduação em educação inclusiva e vou fazer essa especialização, é a primeira que eu faço, né? E aí é muito engraçado, hoje sou pedagogo, fui fazer pedagogia depois, né? Mas naquele momento eu chego ali, eu era o único, formado em Direito e artista. E aí as pessoas olhavam para mim e diziam, o que você está fazendo aqui? Isso não é para você, a gente aqui é da educação, a gente tem uma vida como pedagogo. E isso começou a me fazer perceber que, gente, a inclusão não está só aí não, a inclusão é algo muito maior, né? Então esse foi o start para eu apostar no caminho da inclusão. Eu sempre tive muito essa preocupação pelo equilíbrio do que pode ser justo ou não. Por isso, inclusive, fui fazer direito. Eu fui fazer direito, depois eu percebi que não era para ser advogado. Era para buscar esse sentido de justiça social, né? E inclusão é um ato de justiça social. Hoje eu entendo que a gente não faz inclusão para dar para a pessoa com deficiência benevolência. É para que a pessoa com deficiência se empodere e assuma o lugar que é dela. Aí o meu caminho acadêmico é muito curioso. Começo fazendo a pós em educação inclusiva. A minha primeira, aí começo a me tornar um ser especialista, né? E aí depois vou fazer psicopedagogia clínica, aí eu me torno terapeuta, aí eu começo, realmente não é mais um especialista, eu me torno um terapeuta, né, a serviço da inclusão. Mas aí fui fazer saúde mental, musicoterapia, aí quando eu chego na musicoterapia é um fecho, tudo se completa, né, porque é um musicoterapeuta, psicopedagogo focado no cuidado com a pessoa com deficiência, né? E agora mestre em intervenção psicológica no desenvolvimento e na educação. Quando eu chego com os cursos, com as capacitações, com as oficinas, como essa luz está no ser humano, isso é que me deixa muito... Não estou sendo aqui poetinha não, é fato, sabe? Então eu vejo um corredor iluminado, eu vejo um futuro plenamente inclusivo, porque o ser humano quer incluir, só não sabe como. E esse não saber como, às vezes enche de medo, porque eu vejo muito isso. As pessoas têm medo. No fundo, esse medo é cuidado também. Ele tem um fator positivo, né? A pessoa que olha uma pessoa com deficiência e diz, ai não, eu não vou conversar, eu não vou abordar porque eu tenho medo. Esse medo é um excesso de cuidado. Apenas perca esse medo, né? E se deixe iluminar por isso, né? Porque sim, tem muita luz, tem muita luz. Bem, eu acho que tem um aspecto que é muito importante de se frisar, que essa é uma área onde você tem que entender que você precisa buscar conhecimento de forma sólida. Inclusive eu me foco muito nisso, né, de mostrar para as pessoas que me acompanham, que seguem os cursos que eu ministro, que a gente precisa não se deter nessas dificuldades, que elas vão existir e são boas, porque são elas que nos qualificam para o melhor. E quando a gente vai para o contato com cada segmento de deficiência, entender a pertinência, né? Adaptar o que eu aprendi àquele momento e não desistir, gente. Não desistir, sabe? Porque os embates são reais. A gente está falando de relação com o ser humano. É ser humano aqui, né? Então é aprender tudo isso para devolver para um ser humano. Olha, tem muita coisa que me incomoda, mas me incomoda demais. E sobretudo, em ambientes que já deviam ter dado um passo à frente nesse sentido, mas ainda continuam vacilando, o setor da educação. Ainda, infelizmente, muito comum ver professores tratando aluno com deficiência mal, né? Se recusando a ministrar aula para aluno com deficiência. E não é pouco, não. É muito.
sabe? Professores completamente equivocados que fazem o que a gente chama de segregação, porque o que seria segregação? O aluno com deficiência está lá dentro da sala de aula, né? Tem uma cortina de inclusão oficial, mas ele está segregado dentro da sala de aula, sabe? E isso me revolta mesmo. Até porque o professor é um ser muito basilar. O professor tem uma responsabilidade enorme. Então, se eu sou o professor, eu tenho uma sala de aula com aluno com e sem deficiência, e eu estou tratando aquele aluno com deficiência de maneira diferenciada, eu estou automaticamente ensinando para o aluno sem deficiência que está ali naquele ambiente a tratar mal o colega com deficiência. Então isso é um desserviço gigante. Fora isso, na urbanidade, o despreparo, que para mim é um despreparo humano, tá? Porque tudo bem, não tem informação, não tem qualificação, mas seja humano, apenas seja humano. Então você vê muito motorista de ônibus cruel com pessoas que usam cadeira de rodas, né? Porque, gente, o tempo precisa ser ressignificado. Em que sentido? Eu estou dentro de um ônibus, eu sou motorista, sou passageiro e vai embarcar alguém que usa cadeira de rodas. Calma, gente. Há um outro tempo. É preciso esperar se o ônibus tem rampa, elevador, plataforma, ela baixar, a pessoa, para ela não se constranger. Porque nisso tudo o que é ruim é o constrangimento que a pessoa passa. E também eu já passei com um aluno meu autista, com TEA, porque não tem uma placa em mim dizendo que você é um educador inclusivo, né? Então a gente estava numa situação pública e ele estava perto de mim e fez um comportamento estereotipado. Ele manifestou um comportamento estereotipado. E alguém vira e diz, mas que ridículo, olha esse retardado aí, cara. Retardado não, na minha frente isso não funciona. Claro que eu não vou partir para nenhuma atitude de agressão física, porque não é por aí, mas uso o poder da palavra, né? Do poder da palavra com imperiosidade, no sentido de chegar e dizer, não faça isso. E faço na frente da pessoa que foi vitimizada, para que ela entenda que ela tem cerco protecional, sabe? E enquadro mesmo. Aí o bacharel em direito, o advogado aparece e vai lá nos rigores da lei, porque é crime, gente, é crime, você precisa entender que isso é crime, tá? Enfim, eu fico realmente mal com isso. Sabe uma coisa que eu entendo muito bem? Eu entendo a tua angústia, entendo totalmente bem a angústia que você sente. E quando eu falo da tua angústia, eu falo da angústia de você que é pai, que vive o dia a dia, 24 horas por dia, essa relação com o filho que tem necessidades específicas. Eu entendo a tua angústia, você que é professor e que precisa buscar caminhos de ensino específicos, mais abalizados. Então eu entendo todo esse manancial de sofrimento que às vezes chega até você por você se sentir como alguém que não parece preparado. Mas você precisa entender que não é sua culpa. Não é culpa o fato de você não ter tido uma formação educacional que te instrumentalizasse nesse terreno. Não é sua culpa você muitas vezes se sentir perdido por não saber que caminho seguir. E não é sua culpa, às vezes, você sentir que não praticou aquela atitude, aquela ação, ou não usou aquela estratégia que pareceu ser a mais eficaz. Nada disso é sua culpa. A questão toda é informação. É você ter acesso à informação. E para isso eu me preparei tanto, para isso eu me preparo tanto, para ajudar você, para mediar junto a você essas questões todas. Bem, se tem uma coisa nesse terreno que eu também conheço muito bem, é a circunstância de que tudo que se oferece na formação ou na qualificação e inclusão, tudo isso precisa ser extremamente testado e comprovado, científico mesmo, né? Então por isso que eu me dedico tanto à formação e também é a razão pela qual eu já ministro esse curso há vários anos, em várias cidades diferentes, com vários públicos diferentes, e venho colecionando resultados e testemunhos muito positivos. E é muito comum as pessoas me perguntarem onde me encontram, né? Porque não é todo mundo que vai ter a oportunidade de fazer o curso presencial. Onde é que a gente te encontra, Carlos? Muitas pessoas que vão fazer o curso pensam naqueles que não estão ali, né, no ato presencial fazendo o curso,
curso e tenha vontade de oferecer essa oportunidade, de ter acesso às informações que eu partilho. Aí você pode estar perguntando, né? Você pode estar perguntando o que é que eu ganho com isso? Qual é o resultado concreto na minha vida que eu obtenho ao fazer esse curso? Bem, você primeiro ganha formação, qualificação, garantia de conhecimento técnico de como mediar a relação com pessoa cega, como mediar a relação com pessoa surda, como mediar a relação com pessoa com déficit cognitivo e com déficit físico, porque é preciso que você entenda que tem questões técnicas, questões da ordem da metodologia, né? Então você começa ganhando nesse sentido, você vai ter formação concreta em técnicas de mediação. Você ganha como professor, por exemplo, por aprender a criar estratégias que resolvam o teu dia a dia como educador, porque eu sei como é isso. Eu sei como muitas vezes você se sente sozinho, sem nenhuma ajuda ao teu redor, sem ninguém que te diga, mas como é que eu resolvo essa questão? Eu estou te oferecendo resoluções. Você ganha como pai, né, resolvendo questões de ordens práticas do teu dia a dia, né? Como mediar a relação com, por exemplo, o teu filho com déficit cognitivo, com autismo, que de repente manifeste um comportamento indesejado e o olhar social te oprime, te angustia. O que eu faço quando isso acontece? Eu estou te dizendo o que fazer, estou te oferecendo caminhos concretos. E vocês todos ganham como seres humanos, né? Você melhora como ser humano na medida em que você entende o que é inclusão. Primeiro ponto, entender o que é inclusão, que não é um favor, né? É uma necessidade urgente do mundo, e você melhora como pessoa. Bem, esse curso ele tem 3 pilares, né? O primeiro pilar é o da capacitação. Você vai passar por uma capacitação em inclusão. Isso é muito importante, entender conceitos, né? O processo histórico da inclusão, entender o que é ética verbal, entender sobre legislações que cercam a inclusão. O segundo pilar é o da mediação, aprender a como mediar. Quando eu falo mediar, é aprender a criar estratégias para contornar dificuldades na relação com a pessoa com deficiência. E o terceiro pilar é o da sensorialidade. Para você entender mais vivamente tudo isso que eu estou te propondo, eu te faço convites para entrar no universo dos déficits, sentir um pouquinho o que cada pessoa, em cada déficit, cada deficiência, vive. Esse curso é para mim? Bem, se você chegou até aqui, eu já te afirmo que esse curso é para você, porque o seu interesse te trouxe até aqui. Esse curso funciona. Todas as experiências, todos os relatos que eu tenho e que me trazem até aqui para falar com você são a prova de que sim, esse curso funciona. Vou ter tempo para fazer esse curso? Bem, você é professor, você é pai, você sabe que tempo é uma coisa que você consegue moldar e consegue botar nas suas mãos, porque depende da sua vontade. Eu sei que você tem vontade e eu sei que você tem interesse e necessidade de fazer esse curso. É preciso também te dizer que esse curso gera uma certificação com carga horária que vai ser muito importante para a tua formação, para a complementação pedagógica, currículo Lattes. Então sim, esse curso é para você, esse curso é ministrado por alguém que está muito preparado, esse curso funciona e você encontra todo o tempo para fazer ele, até porque ele é online. Quando eu pensei na estratégia de trazer esse curso para o universo online, era justamente preocupado com essa questão da gestão temporal. Você gerencia o tempo. Com 12 minutos por dia, você consegue fazer o curso. E você também vai ter esse curso à sua disposição por 1 ano. Então é óbvio que esse curso é para você, é interessante e responde às tuas necessidades. Você sabe que precisa melhorar a qualidade de vida do seu filho, correto? Você sabe que precisa melhorar a estratégia educacional do seu aluno em sala de aula. Você sabe disso. Você sabe que precisa conhecer melhores formas de se relacionar com pessoa com deficiência, não sabe? Você sabe que precisa avançar profissionalmente na área da inclusão? Aí eu te pergunto, tá esperando o que ainda? Tá perdendo tempo? Você que sabe que o tempo é tão importante, ainda tá perdendo tempo duvidando se faz ou não faz o curso? Pare de procrastinar. É um clique, clica, te inscreve e faz o curso, muda a tua vida, melhora a tua vida como profissional da inclusão, como professor, melhora a tua vida como pai de pessoa com deficiência. Não perca mais tempo. E lembre-se, tudo isso tem um sentido. Inclusão
é um ato de amor e respeito social.